Boa noite, pessoal. Vamos lá. Vamos preparar aquecer as turbinas aqui. Vamos aquecer as turbinas. Já já o nosso convidado está chegando aqui com a gente. Vamos lá. Só aguardar o nosso convidado entrar aqui. Grande, Andrezão. Fala, Tramontina, tudo bem? Tudo ótimo. E você? E aí, assunto legal hoje, né? Assunto muito bacana. Como é que é? Desculpa. Assunto muito legal de hoje, que a gente vai falar aqui é muito bacana. Assunto totalmente aquecido, né, com o momento, e com aquilo que você tem trazido de mensagem, com aquilo que as pessoas têm ido buscar, né? A gente tem observado assim muito esse comentário, esse assunto, essa visão, né? As pessoas buscarem uma independência financeira, buscarem crescer seu patrimônio. Então, eu acho que nós vamos ter muita coisa para compartilhar aqui hoje. Você vai ter muito para entregar aqui hoje, para ter certeza. Com certeza, vai ter muita coisa bacana. Deixa eu chamar mais algumas pessoas aqui. Vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente começa. Show de bola. Aí, até para a gente poder comentar também um pouco, né? Durante aí a live da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre educação emocional financeira, né? Lógico, você fazer um planejamento, uma organização, né? Você ter educação financeira, mas semana passada a gente falou sobre educação emocional financeira, aquilo que as travinhas, né? Os velhos conceitos, algumas coisas que às vezes nos impede, né? De ter uma visão. Então, a gente pode abordar também um pouquinho desse tema aqui durante a live. Você, um pouco da sua especialidade, né? Você como mentor, né? Você como líder de equipe, você sabe muito bem conduzir essa questão com a galera, com o nosso público, né? Você sabe, Tramontina, que a minha pegada é muito mais ali voltada. Quando alguém me fala, né, qual é o segredo para você enriquecer? Como é que foi teu primeiro milhão? Que foi muito cedo, foi com 25 anos. E qual foram as travas ali? Eu vejo que tem muita questão que é com base técnica mesmo, não é só a questão emocional mesmo. No meu livro eu falo um pouquinho disso, tá? De mudança de mindset, eu falo um pouquinho sobre você estar preparado para ser milionário. E uma coisa que é muito curiosa, não sei se você sabe, mas a grande maioria, a grande esmagadora maioria das pessoas que ganharam na loteria perderam tudo. Sabia disso ou não? Sim. Por que acontece isso, sabe? Por que você acha que rola Porque isso? a pessoa não está preparada, né? Ela não está preparada. Eu acredito, né? Acredito que a pessoa ela não tem a cultura, não tem a preparação, não tem a técnica junto com o mindset, né? Acredito que seja isso. Porque muitas vezes não sabe o que é fazer o dinheiro rentabilizar mais do que a inflação. Muitas vezes eles não entendem o que é ter ganho real numa operação, quais são os riscos de um investimento, como que você consegue minimizar esses riscos, quais são os tipos de investimento. Então tem muita coisa ali que as pessoas acabam não conhecendo e automaticamente pelo fato de não conhecerem, acabam cometendo algumas besteiras financeiras e aí isso fica irrecuperável, né? Quantas vezes você, com certeza, antes de ter maturidade, de primeiro, antes do investimento, fazer uma reserva de emergência ou algo assim, já acabou atropelando tudo, gastando mais do que deveria num cartão de crédito ou num cheque especial, e aí para voltar a uma situação adequada é muito mais complicado. Então, isso são características de pessoas que não estão preparadas ainda para ganhar dinheiro. Exatamente.
Bom, a gente já está aquecendo a turbina já, né? Eu, eu recebi uma informação, né, um tempo atrás aí, e eu acabei usando isso numa das minhas palestras, que né, eu usei dois casos, né? Dois casos que vieram para a mídia, por exemplo, e a gente acabou captando e usando como um exemplo, né? Se é verdade ou não, mas enfim, vale a pena a observação. Dois casos, né, que você falou, tem gente que ganha na loteria e perde tudo, né? Tem dois casos que as pessoas duas pessoas que ganham na loteria passaram-se uma 5 anos e outra 8 anos, elas tinham menos do que elas tinham antes dela ganhar na loteria. Ou seja, chegaram a comer uma parte do seu patrimônio, ou capital, ou, enfim, ou reserva, do que tinha feito na vida. E ainda, né, acabou perdendo tudo que ganhou. Então, assim, é que nem sorte, né? Eu vejo as pessoas falar boa sorte. Eu acredito em sorte, tá, André? Mas eu acredito que a sorte, ela aconteça para quem está preparado. E o que é estar preparado, né? É você, de repente, estar no local certo, ou com a pessoa certa, ou com a sua visão, ou exercendo, de repente, aquilo que você estrategou e planejou, né? Então, para mim, a questão de sorte, eu acredito, né? Na sorte, naquilo que o mundo entrega, naquilo que a vida entrega, que Deus abençoa, né? Mas eu acredito que isso aconteça com quem realmente está preparado, né? Quem está despreparado, se acontecer, é o que você acabou de falar aí, né? É verdade, né? Você tem que estar preparado para realmente estar apto a administrar uma quantia certa ou aproveitar uma oportunidade que aparece na tua vida. Eu vejo muito isso na Demicon. É incrível. As pessoas recebem as mesmas oportunidades dentro da companhia, as mesmas. É o mesmo produto. Tem gente que fala, mas na minha cidade é um pouco mais difícil, na minha cidade é um pouco mais fácil. Mas é o mesmo produto. A dificuldade que você vai ter para vender numa determinada região do país é muito parecida com a da outra região. E alguns prosperam muito rápido, alavancam muito rápido o patrimônio, começam a ter muito dinheiro de um dia para o outro, e outros ficam patinando 1000 vezes, né? Por que isso? Por que acontece? Eu acho que com certeza tem a ver com essa questão de não estar preparado emocionalmente para poder receber um valor mais alto e saber administrar isso com muita cautela. Bom, tô louco para começar a falar, isso é só um esquenta, a gente não está falando nada ainda, né? Mas hoje eu quero dar o passo a passo para você atingir o seu primeiro milhão, contar um pouquinho o que aconteceu comigo, falar um pouco de segredos aí para que você atinja a independência financeira, contar o que é essa independência financeira, porque muita gente não sabe, e quais são os passos para que isso aconteça, né? Vamos aguardar mais dois, Legal. 3 minutinhos aí a gente já começa. Mas Não, Tramontina, conta um pouco. Pode falar, pode falar. não, assim, eu queria, assim, né, para esse pessoal que já está aqui, né, já estamos aí com 5 minutos aquecendo aí, então eu queria, primeiramente, né, muito mais do que um convidado, né, aqui é um bate-papo, então não tem convidada, né, um bate-papo de dois amigos, porque é assim que eu te vejo. Eu quero falar um pouquinho de quem é o André Marini pro Tramontina Júnior, né, como que foi isso e assim, como que eu vejo o André Marini, né. Então, André Marini, você vai fazer daqui a pouco sua apresentação, né? Diretor nacional do Grupo Ademicon, a maior empresa no seu segmento hoje no Brasil. A gente tem acompanhado os números da Ademicon e dá gosto, né? De ver, né? A gente fica, nossa, vibrante aqui, né? Em conhecer esses números. E o André, cara, eu vejo assim que você, né, foi né, através do Vinícius, né, do Roots, cara, vocês foram assim uns anjos na minha vida, um presente de Deus na minha vida, no momento que eu estava precisando demais, né, de algo assim novo, dar uma virada de chave, dar uma guinada, mudar um pouquinho, né, os ares, né, recriar, cocriar. Então, vocês super me acolheram, né, vocês foram dois amigos, né, dois anjos de Deus mesmo, não tenho papo na língua nenhum para falar isso, né? E passei a te admirar demais, André, pelo profissional que você é, claro, pela sua história de sucesso, mas principalmente, né, eu acho que o tempo vai passando, já ficando experiente, a gente começa a pegar ali, né, pinçar, né, na verdade, é pinçar, não é nem com a luva, com mão, é com um pinça, você começa a pinçar algumas coisas quando você conhece uma pessoa, você começa a perfilar ali e você pinça, né? Então, algumas coisas que eu peguei, algumas sacadas, porque às vezes você conhece a pessoa quando ela está em exposição, né, na frente de um monte de gente, é uma pessoa. E às vezes você vê a pessoa nos bastidores, ou numa hora, numa situação, num problema, numa adversidade, a pessoa se transforma, né?
E você é o tipo de pessoa, o tipo de ser humano, né? O tipo de profissional que você mantém assim, de maneira linear, né? A sua conduta, a sua postura, os seus valores, a sua maneira de atuar, o seu apoio, né? Então, assim, você tem um amigo aqui. E eu fico hoje muito feliz, fico muito grato a Deus pelo seu tempo. Eu sei quanto custa o seu tempo, eu sei, inclusive, no dia de hoje, quanto você está aí fazendo continha, eu sei disso, né? Mas depois você vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu também quero falar nessa live aqui a respeito do seu livro, que eu estou ansioso para receber aqui. Correio atrasou um pouco e não deu para chegar, mas estou ansioso aí com o seu livro, com a chegada, para a gente poder conhecer um pouquinho mais e aprender mais. E é isso, brother. Então, eu queria aqui desfrutar desse momento com a tua experiência. Como eu disse aí no comecinho, né? Acho que você tem muito para entregar. E, cara, gratidão, gratidão aí por você reservar esses momentos para ensinar essa galera e compartilhar a sua história de sucesso. Seja bem-vindo, irmão. Tramontina, sabe que eu tenho você como um grande amigo também, tenho muito respeito por você, pela tua história, que eu conheço, e sei que como todo vencedor, assim como eu, como você, a gente caiu muitas vezes para ter que se levantar e provar que veio para o mundo para tocar o terror na terra, como diz o Pablo lá, né? Mais ou menos por aí. Mas, olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, para quem tá nos vendo, e o que se espera um pouco de momentos que a gente tem como esses, de uma live, é que a gente consiga somar alguma coisa na vida das pessoas. E eu vejo que muita gente busca hoje ter aquela tranquilidade, né? Aquela questão, puxa, o que eu tenho que fazer para ter uma vida financeira equilibrada, uma vida adequada? Ou seja, eu quero ser rico. E aí, falando um pouquinho, isso é um conceito que tem ali no meu livro também, que é Formando Milionários. Primeiro, o que é ser rico? O que é ser rico para você, Tramontina? Assim, eu acredito muito no equilíbrio, André, sabe? Então, para mim, ser rico hoje, é óbvio, se você falar rico em patrimônio, rico em dinheiro, rico em conquistas, ok. Mas eu vejo assim uma maneira muito linear. Acho que você tem que estar equilibrado, né? A sua família, a sua espiritualidade, o seu profissional, né? E consequência disso é o dinheiro. Consequência disso são os seus ganhos, né? Porque se a pessoa está ganhando muita coisa, muita grana, está aumentando o seu patrimônio, está, cara, conseguindo se despontar, mas ele não está olhando ali a retaguarda, a sua família, a sua espiritualidade, a sua saúde, né? Então, acho que são alguns pilares que formam a riqueza, né? Então, eu acredito muito. A gente sempre fala, né, que pô, o rico é aquele que vai trabalhar a hora que ele acordar e a hora que abrir o olho dele, né? Então, esse é ser rico. Se eu quiser dormir até meio... Cara, eu não sei se isso é ser rico, né? Porque eu também vejo pessoas de muito sucesso, uma delas está aqui na minha frente e que responde mensagem às 5h30, 6 horas da manhã, 11h30, meia-noite. Então, mas eu também vejo o cara fazendo uma lifestyle no final de semana com a esposa, né? Nem que seja às vezes para cumprir um compromisso, bate e volta até a capital, mas volta e curte em alto estilo. Ou seja, o tempo que, não é o tempo que sobra, mas a oportunidade que você cria de repente para fazer uma viagem, às vezes profissional ou com compromisso, você acaba desfrutando daquele momento, ou seja, tudo vira evento, né? Então, acho que um pouquinho de ser rico, na minha opinião, é isso. Você está meio que performando de maneira linear, né? Isso é um pouco da minha visão, né, de riqueza. Tem sentido sim, isso que você está dizendo. Mas quando hoje, depois de muito estudo, lendo bastante, e depois escreveu Formando Milionários, e falando de riqueza material, falando só de dinheiro, eu percebo que existe uma diferença muito grande da riqueza de uma pessoa para outra. Então, vou colocar aqui. Né? Hoje, o cara mais rico do mundo é o Elon Musk, né? Olha só o Sim. patrimônio dele. Ele tem 248 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. A gente não sabe nem mensurar isso, né? É Se você pega um tri de reais. o quarto mais rico, é o Larry Ellison, com 152 bilhões. É uma diferença muito grande de um para o outro ali, quando você pô, quase o dobro, né? Mas o que é riqueza? Então, para alguém muito rico aqui no Brasil, alguém que tenha lá uma fortuna de 1 bilhão de reais, é alguém muito rico. Perto desses caras, esse cara de 1 bilhão não é nada. Então, quando que você pode se dizer um cara rico?
depende o quanto você gasta. Lá no meu livro eu explico o quanto você tem que ter de patrimônio para que você tenha independência financeira. É mais ou menos assim, às vezes você vê uma foto de um Jaguar, um jato, que parece ter uns 15 milhões, e o cara ali na frente, você olha, pô, esse cara é rico. Você fala, pô, claro que é, o cara está com jato, está com um carro super caro aí, depende. Se isso tudo tiver quitado, ele é rico. Se ele estiver devendo tudo aquilo, ele pode não ser. Então não é só pela aparência que você identifica, mas para você atingir a independência financeira, eu conto no livro quando você consegue fazer isso. Existe uma regra, uma tabela para isso, não vou dizer isso agora como funciona, porque não é tão fácil. Depende muito de quanto você tem de despesa por mês. Um outro amigo meu, que é educador financeiro, esses dias numa conversa comigo, ele disse assim, é fácil enriquecer? Eu falei, é super fácil enriquecer. Ele, por quê? É só fazer uma conta simples. Quando que eu sei que eu estou enriquecendo todo mês? Quando eu vejo que minha renda passiva é aquela que eu ganho sem pôr a mão diretamente, mais minha renda ativa, aquela que eu ponho a mão, que eu trabalho, essas duas rendas são superiores a todos os meus gastos de despesas. Quando eu tenho uma renda ativa mais passiva superior a todos os meus gastos, eu estou enriquecendo. O problema é que eu não sei se esse enriquecimento é condizente com aquele objetivo final que eu quero chegar. Um exemplo, se eu hoje ganho 10 mil por mês e eu gasto 9.900, eu estou enriquecendo só 100 reais por mês. Será que esses 100 reais por mês, vezes os meses que eu tenho produtivo ainda para trabalhar, será que eu alcanço um bom patamar financeiro? Essa conta eu tenho que fazer. E às vezes você vai ver que não chega onde você quer. Então você tem que mudar alguma estratégia para atingir essa independência financeira. Portanto, o rico, para mim, pode ser quando eu atinjo 10 milhões de patrimônio, para você pode ser quando você atinge 100 milhões de patrimônio, porque de repente sua despesa é muito maior que a minha e o padrão social que você vive é muito maior que o meu. Ou seja, quanto mais minimalista você é, mais você está perto da riqueza. Olha só que coisa maluca, né? Você está muito mais perto da Doido, né? riqueza se você gastar menos. E tem gente que nunca alcança e vive naquela corrida dos ratos, que consta até no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Lá é por quê, né? Porque ele tem aquele costume de adaptar rapidamente o que ele gasta conforme o aumento do ganho que ele tem. É incrível. Ele é CLT, por exemplo, e vai receber um aumento, você está fazendo excelente trabalho aqui, você vai ter um aumento acima da inflação, a inflação está 5%, você vai ter um aumento de 10%. O que ele faz? Automaticamente ele chega em casa e fala uau para a esposa dele. A gente precisa gastar um pouco mais agora porque eu estou ganhando mais. Eles saem, vão para o shopping, já compram alguma coisa parcelada que vão comprometer aquele valor, ou troca de carro, ou faz alguma coisa que ele nem precisaria fazer nesse momento, ou seja, ele começa a gastar como milionário sem ser milionário. E o grande segredo para você acumular patrimônio é fazer exatamente o contrário. É primeiro se tornar milionário para depois gastar como milionário. E de preferência gastar aquilo que você já está ganhando como renda passiva, aquilo que você nem estava contando, contando com o teu esforço para poder atingir. Quer dizer, é exatamente o contrário do que a galera faz hoje. Por isso que no começo ali a gente falou, é um assunto, né, que está muito latente aí no mercado, muita gente falando, muita gente abordando, muita gente querendo ensinar, né, muita gente às vezes querendo dar o caminho, mas dessa galera muitos não conseguiram, né, muitos ainda não fizeram, muitos estão assim repetindo aquilo que aprenderam. Então assim, o motivo, né, desse nosso bate-papo é realmente aprender com quem chegou, com quem fez, com quem acumulou, com quem fez o deverzinho de casa ali, né? E hoje, sim, pode liderar um time, né? Pode vir aqui ensinar, pode publicar livro, né? Porque a receita está aí, né? Então, é só, eu costumo dizer assim, é só seguir os passos, né? Alguém já pisou ali, né, André? É, tem uma frase bem legal que diz que ninguém pode te levar aonde nunca esteve, né? Ninguém pode te conduzir onde nunca esteve. Isso é uma grande realidade. Mas então, qual é a primeira regra para você começar, quem está pensando em investimento? Primeira regra é você montar a tua reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É você medir o teu gasto mensal, tuas despesas mensais e saber que para você investir em alguma coisa, você tem que ter ali de 6 a 12 vezes aquele valor guardado.
De preferência numa aplicação que te proteja contra a inflação. Então, já sabe que não pode ser poupança, que muitas vezes dá menos do que a inflação, né? Então, algo que te proteja contra a inflação e tenha liquidez, porque essa reserva de emergência ela serve exatamente para isso, para te proteger quando você tem aquela despesa que você não imaginava que ia ter, bater o carro, por exemplo, e o carro é um objeto que você tem que ter ativo para poder trabalhar, ou alguém ficou doente, teu filho ficou doente, você não tem convênio, então você precisa consumir aquela reserva rapidamente, ou você perdeu simplesmente o emprego. Então, a primeira coisa antes de investir é que você tenha uma reserva de emergência. Depois que eu tenho a reserva de emergência, qual que é o meu segundo passo? Primeiro, se eu tenho a reserva de emergência, eu já consegui equilibrar minhas finanças mensais, já consegui guardar um determinado valor, porque quando você não tem uma reserva de emergência, você ainda não está equilibrado. Tem muita gente que fala, ok, se eu não consigo guardar a reserva de emergência, tenho meu emprego, tenho um limitador de ganho, porque eu sou CLT, por exemplo, então eu não tenho como trabalhar mais e ganhar mais, não é permitido fazer hora extra na empresa que eu trabalho. Como que eu faço para poder ter essa reserva de emergência? Você tem que ganhar algum dinheiro extra. E aí tem N oportunidades no mercado. Você pode indicar um cliente para a Demicon, por exemplo, para algum autorizado da Demicon e ter uma renda extra. Você pode fazer... Tem outros trabalhos, né, Tramontina? Fala outros aí, vamos lá. Tem uns que eu sei que você conhece bem. Diz quais são outros aí que tem Assim, possibilidade de mercado. hoje em dia tem um leque de opções que você pode, de repente, você CLT, né? Claro, que nós vamos falar para empreendedores, ou seja, pessoas que já têm visão, já não está mais acomodado em limitar o seu ganho, ou seja, sabe do seu potencial e sabe que pode exponenciar. Então, são os empreendedores, né? São aquelas pessoas que resolvem fazer algum tipo de negócio. Mas você, de repente, CLT, né, que tem um horário de trabalho, existe hoje uma infinidade de produtos, né, de serviços que você pode estar oferecendo, tem tanto para o grupo de trabalhos, né, que pessoas que trabalham com você, quanto fora daquele círculo de pessoas, né? Então, hoje existem diversas ferramentas aí, tanto com produtos e serviços, né? Tanto na área de cosmético, na área de vestuário, na área de informação, que você pode, exemplo, botar uma pastinha debaixo do braço e fazer uma renda extra, né? Mas aí é meio que contraditório, porque se você já tem essa pegada, já tem essa necessidade ou essa ânsia de fazer, cara, então acho que CLT também você está no lugar errado, né? Você pode vir para a Demicon, você pode realmente aprender do produto, porque é um produto, ele não é fácil, mas é um produto simples de assimilar. O produto está no mercado há 60 anos, poxa vida. Então, todo mundo que pisa nesse mundo, né, que tem acho que mais que 15, 16 anos, já ouviu falar no produto consórcio, produto, né, investimento. Então, assim, mas assim, é um pouco contraditório a pessoa com um CLT querer buscar algo mais. Mas existem, por exemplo, eu vejo assim, enfermeiros, por exemplo, né, que fazem uma carga horária, de repente, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, e às vezes fazem um horário de cuidador de enfermo em outro horário, né, ou em casa dessas pessoas. Isso é um exemplo. Pessoas que de repente trabalham numa empresa ali, no horário ali até umas 17 horas, e depois disso aí, ou no final de semana, é um jardineiro, ou faz serviços em casa, enfim, tem uma série, né, de pessoas que trabalham na área de manutenção ali dentro de uma indústria, de uma empresa, e de repente, fora isso, ele faz uns biquinhos ali de consertar a torneira de um, trocar a lâmpada de outro e arrumar uma fechadura de outro, ou seja, então assim, tem uma infinidade de, como o André colocou, né, de possibilidades de você ir buscar um plus, né? Buscar um algo a mais, né? Eu até entendo que tem muita gente que não consegue sair ainda do CLT inicialmente porque tem receio de perder aquela segurança, entre aspas, né? Porque, olha só, eu atendo gente do Brasil todo, com diferentes perfis e algumas pessoas com alto potencial comercial que você, na primeira entrevista, você fala, uau, cara, o que esse cara está fazendo ainda? Principalmente o pessoal que vem de banco, né? O pessoal vem com ganho muito limitado. Hoje o gerente do banco ele é um vendedor de produto financeiro, produtos que muitas vezes fazem mal para o consumidor e alguns que fazem bem. Banco de varejo, por exemplo, é muito difícil você tem que pensar alguns produtos ali que são realmente bons para o consumidor. E entrevistando essas pessoas, eu pergunto, mas poxa, você já tem network, você
tem um preparo, pô, tem CPA 10, CPA 20, que é o basicão para você trabalhar hoje com finanças, mas você já tem esse preparo, você já conhece produto financeiro, você sabe o que é um bom produto financeiro e o que não é. Por que você continua aí como CLT no banco? E ele me diz abertamente, eu não posso ficar sem os 5 mil que eu ganho, os 4 mil que eu ganho, os 7, os 10 mil que eu ganho. E a partir do momento que ele toma essa atitude de sair do CLT para tentar almejar algo maior e alcançar realmente a independência financeira, se tornar rico, aquilo que ele sempre imaginou, ele tem alguns desafios. O primeiro desafio é não contar com um valor fixo, que ele passa a não ter mais, né? Mas também ele abre a possibilidade de ganhar 5, 10, 20, 100 vezes mais do que ele estava ganhando. E é essa conta que tem que ponderar muito bem. Então, tem alguns profissionais desses que chegam para mim e me falam, ok, mas eu quero ter essa segurança. E aí existe uma receita dentro da Demicon. Ele fica ali como indicador durante um período, vai indicando clientes. A hora que o comissionamento dele como indicador ultrapassar o que ele ganha no mês, como o comissionamento da Demicon vem 12, 13 vezes, ele sabe que ele tem 12 meses de segurança financeira. E aí, como ele tem esses 12 meses de segurança financeira, ele acaba tendo uma certa estabilidade. Ou seja, se ele não vendesse nada, ele estaria tranquilo por mais um ano. É uma boa estabilidade. Note que esse um ano é o que a gente pede no mercado aí para que as pessoas guardem como reserva de emergência. Então, ele tem a reserva de emergência quando ele já construiu esse patrimônio. E aí, é claro que fica muito mais fácil de ganhar dinheiro e ele disparar na vida financeira. Então, a gente disse aqui já que o primeiro passo é fazer a reserva de emergência quando você não consegue porque você tem uma renda achatada, uma renda limitada, você tem que fazer renda extra, já falamos um pouquinho como faz, mas tem muita gente que me pergunta, ok, eu já tenho essa situação, estou com a minha vida definida, minhas despesas estão dentro aqui do meu orçamento, consigo enriquecer, mas muito pouco, mas se eu continuar nesse ritmo, eu vou estar muito longe daquele padrão que eu desejo ter. Qual é o próximo passo? Todos os livros que eu li até agora contam, que falam sobre isso, sobre enriquecimento, eles falam que vocês têm que estar exposto a ter uma alta renda passiva. Mas como que eu faço isso? É porque, vamos lá, quase todas as aplicações que você faz em investimentos, eles são, como eu chamo, de lineares. Um exemplo, já viu alguém ficando rico investindo na poupança, Tramontina? Não vai ter. Agora, você já viu alguém perdendo o dinheiro? Fora aquele episódio absurdo que aconteceu na época do Collor, que muitos que estão nos vendo aqui não sabem nem quem é a Zélia Cardoso da época lá, né? E como escolheram todo mundo. Mas, e eu não sou tão velho assim, eu era criança nessa época, mas olha só. É que te contaram, né? Quem aplica na poupança não tem praticamente risco, o risco é muito pequeno, mas também a rentabilidade é muito pequena. Quem aplica, por exemplo, num criptoativo, as criptomoedas, que é um tipo de criptoativo, ele vai ter o risco de ganhar muito bem, mas também, aliás, o risco de perder tudo, mas também o risco de ganhar muito. O que você tem que buscar? Algum investimento que te dê pouco risco e te exponha a uma alta rentabilidade. Esse é o segredo do investidor. Ele tem que procurar se arriscar muito pouco, mas se tudo der certo, ele ganhar uma pancada. E aí, até hoje, eu não consegui entender nenhum outro investimento com essa característica que não seja o consórcio. Porque, olha só, o consórcio, quando você paga a primeira parcela, o que de melhor pode acontecer? Ser contemplado no primeiro mês e você vender aquela cota, uma cota, por exemplo, de R$1 milhão da Demicon custa R$3.300. Se eu contemplei no primeiro mês, eu vou vender essa cota por 250 mil. Aplicar 3 mil para ganhar 250 é um bom ganho ou não? É um baita ganho. Não existe, é só dentro da Demicon. Tá, e se eu não ganhar e tiver que pagar a segunda, a terceira e a quarta parcela, o que eu perdi? Eu não perdi nada. Eu estou com o meu valor aplicado rendendo mais que a inflação. Então, esse é um tipo de investimento que eu me exponho a ganhar muito dinheiro, me exponho a ter um sucesso se eu acertar a mão, mas se tudo der errado, eu não perdi nada. O meu dinheiro está lá. Está guardado e rendendo mais do que a inflação. Porque o consórcio, para quem não sabe, quando você não é contemplado, ele rentabiliza
pelo INCC, o consórcio de imóveis, que rentabiliza mais do que a inflação. Então, é isso que todo mundo tem que estar exposto. A grande pergunta é, quem que está aqui nessa live que hoje está exposto a ganhar 200, 300 mil, 400 mil de renda passiva? Será que tem? Quem tem consórcio vai colocar ali, eu estou exposto sim, e eu posso ganhar esse valor na virada do mês. Mas outro investimento que propicie isso com risco baixo, eu nunca vi. E desafio qualquer pessoa no mundo a dizer, eu não tenho mais um aqui, que o risco é muito baixo, tão baixo quanto o consórcio, mas que dá a possibilidade de ganhar 50 vezes o que eu apliquei no primeiro mês. Eu nunca vi. E conversando com um assessor de investimento, que já está no mercado há mais de 30 anos, eu perguntei para ele, você já viu alguém ganhar 50 vezes no primeiro mês o que aplicou? Que é o que ganha alguém que entra num consórcio e contempla no primeiro mês. Ele falou, André, eu nunca vi, mas o cálculo para que isso aconteça é uma chance em 100 mil para acontecer no mercado financeiro comum. No caso dele, renda variável, né? Comprar uma ação e acertar a mão. Ele nunca tinha visto. E no consórcio, qual é a chance? Se o grupo tem 200 cotas vendidas, 1000 cotas vendidas, a chance é 1 em 1000 no primeiro mês. Exato. É muito mais palpável do que 1 em 100 mil que existe aí na renda variável, no mercado de ações, por exemplo. Então, primeiro, é mais fácil. Com certeza. Depois que você já tem a reserva de emergência e você resolve fazer um investimento, procure fazer um investimento que te exponha a baixíssimo risco e a um alto ganho. Tendo isso em mente, não tem como você empobrecer com esse investimento que você fez, mas tem como você enriquecer muito rápido. Porque imagine se você consegue fazer esse feito aí em 3, 4 anos, pelo menos 2 vezes, e transformar ali 3 mil em 200 mil, 3.250. Olha só, que é o que ganha o cara que acerta a mão no consórcio de 1 milhão, né? Por exemplo, na Demicon. Então é muito importante você estar exposto a ter uma alta remuneração na renda passiva. A renda passiva é aquela que você não precisa pôr a mão imediatamente para ter retorno. Está exposto a isso, vai acontecer uma hora, a sorte ela vai olhar para você, e aí todo mundo fala, pô, mas é sorte, André. Só é sorte quem faz. Eu comento muito isso, né? Aí tem que ter muita sorte para entrar no consórcio e ser contemplado. Você já fez consórcio? Não. Então você nunca vai ter sorte mesmo. Você nunca vai ser contemplado. Então é muito importante entender isso. Estar exposto a ter uma alta renda passiva. E você falando aí, né? Às vezes as pessoas falam, mas é difícil acontecer. Sim, primeiro, né? Para acontecer, você tem que estar no game. Se não estiver no jogo, não adianta, não vai acontecer mesmo. Mas, de novo, tem que estar preparado e a sorte acontece. Então vamos lá. O que você está falando aí aconteceu exatamente comigo no meu segundo mês de Demicon. Né? Então, uma pessoa que é um amigo meu de anos, né? Um empresário ali de Jundiaí, e ele comprou algumas cotas de consórcio conosco, e ele pagou a parcela, por exemplo, no dia 8, né? Uma semana antes, no dia, acho que 17, 18 ali, foi a Loteria Federal e ele foi sorteado. Ou seja, ele pagou, se não me engano, acho que R$ 383 da primeira parcela. Na semana seguinte, ele foi sorteado e ele vendeu a cota dele por 27 mil. Então, é exatamente esse número que você está falando aí, esse percentual que você está falando aí. Aconteceu comigo isso, ninguém me contou. Né? Tá aqui comigo, tem os documentos aqui, tá tudo aqui, é um amigo meu. Então, assim, e acontece. Então, assim, como você falou, quantas pessoas tem no grupo de consórcio? Vai acontecer com uma pessoa por mês. A questão do sorteio, né? Não falo do sorteio. Uma pessoa por mês vai acontecer todo mês, né? Então, mesmo que não aconteça no primeiro mês, aconteça no 10º mês, aconteça no 20º mês, já é interessante, já é muito interessante. Né? Então, realmente é um produto que nos dá muita segurança. Né? E uma outra forma de enriquecer, a gente está falando de enriquecer aqui, né? Então, estar exposto a ter uma boa renda passiva, no caso, contemplei uma cota e vendi com lucro. Também a aposentadoria imobiliária é outra forma fantástica de enriquecer. Tem muita gente que me pergunta, é muito difícil tornar milionário? Bom, primeiro, né, há 10 anos atrás era mais difícil porque R$1 milhão valia muito mais que R$1 milhão de hoje, né? Porque a inflação vai deteriorando esse número e é claro que hoje é mais fácil. Mas hoje, eu te digo que é, com certeza, muito fácil. Olha só essa dica. Com R$3.366 hoje, você compra uma cota da Demicon de 1 milhão e 100. Contemplou essa cota, vamos supor que você pagou 30 meses.
30 meses você investiu perto de 100 mil reais nisso. Contemplou essa cota, você compra um imóvel que está avaliado lá em 1 milhão e 200, você vai pedir desconto, vai pagar por 1 milhão e 100. Hoje está difícil vender imóvel, pessoal. O nível de financiamento está baixo e os juros ainda estão muito altos. Então, você fez essa operação, comprou um imóvel que vale 1 milhão e 200, você vai ter esse imóvel locado por 6 mil, que é um valor mais alto do que a parcela do próprio consórcio. Então, o que acontece? Você só paga até contemplar. O nome disso é aposentadoria imobiliária. E funciona muito bem no consórcio. Então, depois que eu contemplo, eu não pago mais, quem está pagando é o inquilino. Ah, mas e a vacância? A vacância é quando o inquilino sai do imóvel. Se você comprou bem esse imóvel, você não vai ter a menor dificuldade de alugar de novo. E o segredo do imóvel está na localização dele. Então, se você comprou um imóvel residencial num bairro muito bom, na cidade que você reside, vai sair um inquilino, vai entrar outro. Se você comprou um imóvel comercial e você fez algumas análises, como por exemplo, o imóvel comercial é notório que quando ele tem escada, ele perde muito punch na hora da comercialização do produto do teu inquilino. Então, comprou um imóvel que já é térreo. Né? Tem até uma frase que brinca com isso, dizendo que pato não sobe escada. Tem que ser térreo o imóvel comercial. E de preferência do lado bom da rua. Qual que é o lado bom da rua? Se eu estou no sentido, estou indo aqui para frente, o lado esquerdo ou direito, oposto ao que eu estou indo, é sempre o melhor. Você já notou como as farmácias escolhem bem os imóveis que eles montam? É sempre visível, né? Você para no sinaleiro, você olha para frente, você vê a farmácia. Você não vai olhar para o lado, você não vai olhar para a tua esquina ali, que você está esperando abrir o sinal. Você vai olhar para o sinaleiro e vai olhar para o que está na frente. Sempre esse imóvel é o imóvel melhor. E tem várias formas de você analisar, né? Sempre com essa máxima. Se o comerciante, o empresário que alugou o teu imóvel estiver ganhando dinheiro, ele nunca vai largar esse imóvel e vai para outro. Então, você vai ter menos tempo de vacância. Então, é importante analisar na aposentadoria imobiliária o tipo de imóvel e, às vezes, a rua que é boa para o imóvel comercial é ruim para morar. Por exemplo, você vê, aquela rua tem muito movimento. É gostoso você morar numa rua que tem muito movimento, tem carro passando, ônibus passando de madrugada? Não, é horrível você morar. Mas para empreender é bom. Então, se você está comprando imóvel comercial, você tem que olhar, puxa, a rua tem que ter movimento. Se é uma rua que tem muito movimento de carro, ela tem que ter estacionamento nesse imóvel, senão eu não vou vender. Ninguém vai ficar se batendo ali para estacionar o carro. Tem que ter estacionamento. Se é um imóvel que tem movimentação de pedestre ali, por exemplo, já não precisa tanto de estacionamento, porque afinal você pode alugar esse imóvel para alguém que só depende daquele comércio varejista. Você tem que olhar bem qual é o teu público, para ter aí o bote tem que ser certeiro. E agora a gente está entrando muito nessa linha que é uma novidade da Demicon, né? Poder usar carta de crédito para comprar imóvel de leilão. Logo eu vou fazer algumas lives falando disso. E aí tem muita gente que tem me perguntado aqui, e serve para comprar imóvel comercial no leilão? Serve. E esse imóvel comercial, será que é bom para fazer aposentadoria imobiliária? Depende muito para quem você quer alocar e se você analisou essas coisas que eu disse agora há pouco. Não adianta você arrematar o imóvel, se for para locação, num prédio que tenha 50% de vacância lá. Você vai ter que alugar esse imóvel pela metade do preço. Daí tem uns que falam, não, mas no leilão já compro pela metade do preço, então equilibra. Mas você pode usar esse arremate no imóvel melhor, com mais punch de locação. Então, tudo isso, o legal, Tramontina, é que quem faz um consórcio da Demicon tem toda essa assessoria por trás para poder não errar na compra. Isso é muito bacana, sabe? O cara não compra só a cota de consórcio para viabilizar a compra, pela questão financeira que já é o máximo, já é excelente, mas ele compra uma assessoria junto que faz toda a diferença na hora que ele está comprando, escolhendo esse imóvel. Então, já falamos como enriquecimento aqui de reserva de emergência, primeiro passo, depois se expor à oportunidade de ter uma alta renda passiva, que é o cliente que compra uma cota e pode contemplar e ganhar 50 vezes ali o que ele investiu. Já falamos também de aposentadoria imobiliária, mas tem mais coisas para falar ainda, Tramontina. E uma delas que passa despercebido para muita gente, que é a questão
da segurança familiar. E aí, quando você fala em segurança familiar, tem algumas perguntas que vale muito a pena a gente guardar para sempre, assim, né? Você que é marido, você que é provedor do lar, como ficaria a situação da tua família hoje se amanhã você não pudesse mais trabalhar? Se a resposta for, cara, tá todo mundo ferrado, você tem que tomar uma providência hoje. Hoje. Sem sombra de dúvida. Porque todos nós que estamos aqui na live, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais trabalhar, só que a gente não sabe quando vai ser isso. Pode ser amanhã para uns, pode ser daqui a um ano para outros, pode ser daqui a 10 anos. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida útil ainda. Mas tua família vai estar lá, as pessoas que você ama estão ali. E como é que você vai deixar essas pessoas? O que aconteceria com a sua família hoje se hoje você não pudesse mais trabalhar por qualquer motivo? E aí entra a questão da segurança, que muita gente nem entende. Como que consórcio dá segurança? Como que eu faço para ter isso? Outro ponto que eu vejo que é muito importante, né? Hoje, você está com 50 anos, pessoal, 50 anos de hoje é igual 30 anos de 50 anos atrás, tá? O cara que tem 50 anos hoje, ele tem até cara de 30 anos. Você pega uma foto do teu vô de 50 anos atrás, lá teu bisavô, quando ele tinha 50 anos. O cara era um velhinho, o cara estava acabado, estava destruído já. E aí Exatamente. ele ia viver mais 20 anos no pau da viola e acabou. Cara, hoje não, a gente tem a possibilidade de viver até 100 anos. E aí, imagine só, se você for viver até 100 anos e a tua capacidade produtiva começa a cair a partir dos 65, dos 70, como que você vai ter dinheiro para o futuro? Vai depender da previdência estatal? Será que Tá na isso vai ser roça. suficiente? E aí tem aquilo, né? O que significa INSS? Sabe, Andrão Tramontina, essa? Mas é uma pegadinha, não sei. Isso não será suficiente. O INSS significa que isso não será suficiente para Não você sei. viver. E a partir do momento que você nota isso, você vê a necessidade de formar patrimônio e você vê a necessidade de ter segurança. E o consórcio encaixa bem nisso. Porque a partir do momento que você faz uma cota dessa e tem seguro, por exemplo, na cota, seguro de vida, se você ficar inválido, você já tem aquele consórcio, olha só, o consórcio quitado, e além de ter o consórcio quitado, você ainda recebe, o beneficiário recebe de novo tudo que tinha pago naquela cota. Ah, mas como é que é? O seguro do banco, André, normalmente só não quita a dívida. O do consórcio, quando você faz sobre a categoria, ele quita a dívida e devolve para o beneficiário tudo aquilo que tinha pago na cota. Se é uma cota, imagine se você tem ali 2 cotas de R$ 1 milhão. Pelo menos são 2 milhões que você passa a ter de patrimônio, mais os valores que você já tinha pago. E esses 2 milhões investidos hoje rendem no mínimo 20 mil por mês. 20 mil você se Exato. defende. Porra, 20 mil você se defende bem. Durante anos, mas a inflação vem corroendo o dinheiro, então tem toda essa história. Tudo bem, mas o resto da família está ali pronta para se estruturar e voltar a trabalhar se você não puder. Então, olha a segurança que o consórcio traz, principalmente quando ele é feito com seguro, para essa pessoa que agora há pouco escutou a pergunta na live, quando eu fiz, o que aconteceria com a sua família se amanhã você não conseguisse mais trabalhar? Se ele faz um consórcio hoje aí com você, Tramontina, com seguro, ele já fala, minha família vai ter no mínimo 2 milhões no caixa e a gente vai sobreviver. Pode ganhar até menos do que eu estou fazendo hoje, mas eu vou ter pelo menos 2 milhões no caixa, isso vai me dar fôlego financeiro para essas épocas mais difíceis. Então, hoje, o pai de família que pensa na família, tem condições de fazer um consórcio e não faz, maluco, tá louco. Ou ele não conhece o produto, ou ele realmente não está preocupado com a família, e ele literalmente está rasgando um cheque predatário. Eu gosto muito de dizer isso. Quem hoje tem condições de fazer um consórcio e não faz, está rasgando um cheque predatado do valor da carta. Não é bom você ter um conforto, saber que daqui a alguns meses ou anos você tem 1 milhão para receber, 500 mil para receber? É melhor ou é melhor não ter nada? É melhor você ter os 500 mil, 1 milhão para receber.
E quando você faz um consórcio, você tem isso. Tenha certeza que você vai ter 1 milhão, 500 mil para receber. Então, a gente já falou algumas formas de enriquecer, hein? Fiz Olha ali aí. primeiro a minha reserva de emergência. Falei de vender a cota se expondo ao risco bom de ganhar muito dinheiro. Falei depois da possibilidade da aposentadoria imobiliária, que arrebenta também. Falei da possibilidade agora de segurança para toda a tua família. Cara, aí, ó, Não, olha, esse último gancho que você colocou aí, essa questão da segurança familiar, isso aí cara, assim, é uma coisa que pouquíssimas pessoas pensaram, né, em utilizar o consórcio para isso. Então, assim, a gente não ouve falar isso na rua, né? E quando você aborda, a pessoa coça a cabeça, pensa, para pensar, e principalmente se você abordar esse nicho aí, né? 45, 48, 53, 55 anos. A pessoa, você provoca, né, a pessoa a pensar, porque, cara, é uma realidade, tá aí. A ferramenta tá aí, né? é. E olha só, a empresa ela pensa tanto nesse cuidado com quem é o cliente, como com esse cuidado com quem trabalha na companhia, que você sabe, mas muita gente não sabe, por isso que eu vou deixar isso público aqui. Quem hoje trabalha com a Demicon é um assessor a Demicon, é um agente a Demicon. A Demicon está agora compartilhando parte da taxa de administração que ela recebe em 20 anos. Ela vai deixar o autorizado recebendo junto com ela. Imagine só, Olha que ela está doideira. preocupada, então, que aquela pessoa que entrou na empresa, teve um problema de saúde, teve que parar de trabalhar, que não foi por vontade própria, não, ela teve que parar de trabalhar por saúde. A empresa de Micom, preocupada com o bem-estar da família, ela abre parte do lucro dela para continuar ali mantendo o ganho dessa família por quase 20 anos, que é o tempo que termina um consórcio. Ele ganha uma parte da taxa de administração da empresa. Puxa, quem que não quer trabalhar numa empresa dessa que se preocupa com você daqui a 20 anos? Geralmente um empresário que tem resultado imediato, ele não pensa no funcionário dele, no colaborador, no prestador de serviço, que no caso a equipe comercial são prestadores de serviço ali, eles não pensam nisso a longo prazo. A Demicon ela proporciona exatamente isso, uma segurança, tanto para o cliente que comprou, como eu já expliquei, mas também para quem opera. Você saber que se você tiver algum problema de saúde, você vai continuar recebendo uma taxa de administração parcial, né, uma parte da taxa, por pelo menos 15, 20 anos. Eu acho que é uma segurança fantástica, né? É a tal Demais, da... né? É, é É muito bom. forte É isso. muito bom. Forte isso. É, que você falou, ninguém pensa nisso, né? A gente só pensa no imediato, no hoje, né? Como é que eu vou pensar? Pensar num colaborador, num parceiro, num autorizado, num representante daqui 20 anos. Não tem isso, né? Não, não tem isso. E eu vejo muito essa preocupação, tanto com os clientes, quanto também com quem trabalha com a gente. Então, olha só o que isso pode mudar na vida de todo mundo que está aí nos assistindo. Bom, isso está uma parte, Tramontina, da receita para você fazer um upgrade financeiro absurdo, para você mudar a tua vida. A gente falou de renda extra também, né? Tem muita coisa aí que a gente pode expor. E olha, eu falei um pouquinho só dos segredos que constam no Formando Milionários, né? Mas o livro realmente ensina tudo isso, ensina inclusive como obter essa mudança de mindset. Ah, eu tenho hoje dificuldade de enriquecer porque eu tenho alguns bloqueios do passado. Existe isso? Existe. Eu conto um pouquinho disso no livro. Então, se você pegar ali e começar a ler os primeiros capítulos, eu mesmo tinha isso comigo no início. E é claro que eu consegui quebrar isso muito rápido e aí virou a chave, né? Com 25 anos eu atingi meu primeiro milhão. Mas eu conto esse detalhe de como foi a mudança de mindset, do que eu tive que eliminar na minha vida e do que eu tive que passar a acreditar. O autogoverno é outra coisa importante também. Esse é outro detalhe fantástico que fala ali no livro. Coisas que você tem que eliminar da tua vida. Ah, mas eu não consigo. Você consegue tudo que você quiser. Eu não consigo, por exemplo, tem gente que me fala, eu não consigo parar de tomar Coca-Cola. Você consegue se você quiser. Eu consegui parar no dia que eu decidi, eu nunca mais tomei, nunca mais vou tomar. Isso foi uma decisão e acabou, não acontece mais. Eu não estou falando só da Coca, de qualquer refrigerante, por exemplo, no meu caso foi esse. Eu não consigo parar de beber bebida alcoólica. Se você quiser, você consegue. E aí, no livro também fala como você faz para atingir seu objetivo. Como que você faz para largar esses vícios, coisas que fazem mal. Em vez de você, hoje, né, muita gente está consumindo
nessa hora coisas que não valem nada a pena, às vezes uma novela sem sentido nenhum, em vez de estar absorvendo conteúdo em várias lives que estão rolando aí no Instagram e conteúdos no YouTube também, que seriam uma leitura, uma boa leitura, seria muito mais proveitoso. Então, o livro também fala do que você deve consumir em todos os sentidos para que você atinja um estado emocional e financeiro adequado, e aí com isso a prosperidade acaba vindo. Demais, demais. Eu falei para você, estou ansioso aqui. O Caio falou, já foi postado, vai observando aí. Então, estou ansioso para receber aqui logo, para a gente poder começar a debulhar, né? Mas, falando, né, da questão né, dessa questão de enriquecimento, da questão de prosperidade, né? Me fala, que você fala um pouquinho assim, do seu conceito, André, de metas. Você já falou aqui, né, a sua frase é muito impactante, né? Você pode fazer tudo o que você quiser, né? Desde que você queira, você pode fazer tudo o que você quiser. Então, acho que meta tem muito a ver. Me fala um pouquinho aí, como é que você trata essa questão de meta, André? Quando eu penso em meta, eu gosto muito dessa frase aqui, ó. O impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Então, às vezes, você coloca um número e você fala, pô, isso é impossível. Se você colocou na tua cabeça que é impossível, é impossível. Não vai acontecer. Mas se você colocar que é possível, é possível. Alguma vez você imaginou, a gente da Demicon ali, que era Demilar antes, em vender 2 bilhões no mês? Nunca. E hoje é possível. Hoje, quando a gente não bate 2 bilhões no mês, a gente fica triste. Fala, pô, que absurdo, não bateu 2 bilhões. E se for Todos os pensar, meses né, eu olha bater, só esse mês que não. é uma coisa, né, que se você for pensar, para muitas administradoras aí, nós somos a maior administradora hoje do país independente, né? Quando a gente fala de 2 bilhões aqui, quer ver? Eu vou até fazer essa conta junto com vocês aqui, ó. Aqui, 200 mil, aqui, 2 bilhões, enter. A gente está pagando, cara, é muito grande esse número aqui, mas a gente está pagando 7 milhões e 600 mil aqui de comissionamento por mês disso. Cara, é muita coisa. Então, é muita coisa que é distribuído de renda ali para o nosso time, né? E aí que tá. Então, falando de meta, primeira coisa que você tem que ver. Eu gosto de metas altas. E a gente tem batido metas altas. Então, eu gosto de propósitos altos. No ano passado, eu coloquei na minha meta que eu adquiriria um imóvel cada bimestre para fazer aposentadoria imobiliária. Cara, eu fiz isso à risca. Não faltou. Todos os meses a gente bateu. Tinha bimestre que a gente comprava mais de um. Então, estava fortalecendo mais a aposentadoria imobiliária ainda. Com o consórcio fica fácil, né? Você compra uma carta contemplada, ou você dá um lance, ou acaba contemplando sua carta, compra o imóvel, que continua pagando o inquilino. Daí você não fica com aquela despesa aumentando. Tem um monte de inquilino pagando a tua aposentadoria. Vai terminar esse consórcio e continua pegando esses aluguéis futuros e embolsando daí para frente. Virou uma aposentadoria imobiliária. Mas eu gosto muito de ter metas diárias, mensais, aliás, diárias, semanais, mensais e anuais. Então, qual é a minha meta diária? Depois que eu terminar a live aqui, eu vou organizar minha agenda de amanhã e eu sei que eu tenho atendimentos para fazer amanhã e tenho tempo que eu tenho que estudar também, normalmente à noite, porque isso faz parte, todos os dias você tem que ter. E se eu não atingir isso no dia de amanhã, o dia não rendeu. Não tem o menor sentido. Então, essa meta diária ela tem que ser batida todos os dias. Para quem trabalha com vendas, qual é o cliente que eu devo atender primeiro? Aí entra um pouquinho de gestão de tempo. É aquele cliente que está rápido para você fechar, está fácil para você fechar. Porque você atende ele nas primeiras horas da manhã e dá aquela sensação de, uau, missão cumprida do dia. É muito bom isso. Então, você já começa dessa forma. As metas semanais tuas. Todas as metas, pessoal, você tem que escrever, você tem que visualizar. A escrita organiza os pensamentos. Então, não adianta você falar de forma abstrata. Amanhã eu tenho que fazer tantos contatos com pessoas novas, tenho que converter tantos leads em vendas ou em atendimentos. Não, você tem que escrever. Uma boa dica é você escrever isso no teu alarme no celular ali. Por exemplo, de manhã, faça isso, aquilo, separado da tua agenda. Pare meia hora,
vá treinar, pare meia hora, vai estudar. Então, faça a tua agenda exatamente ali em consonância com a tua meta. Meta mensal. Quando eu não bato, eu tenho que recuperar isso no mês que vem de qualquer jeito. E aí eu tenho que trabalhar o dobro. E outra coisa que é importante, quando você bate a meta mensal, você tem que ter o teu prêmio, o teu presente. Quando você bate uma meta na tua empresa, na empresa que você trabalha, você não gosta que o teu gestor te reconheça? Eu gosto disso, né? Que a minha CEO fale, puxa, você fez um bom trabalho. Eu gosto disso. É a mesma coisa você com você mesmo. Você tem que já ter o teu acordo. Chegar para tua esposa e falar, amor, deixa eu trabalhar, deixa eu me ferrar aqui de trabalhar esse mês. Se eu conseguir vender tanto, um dia depois do fechamento, a gente vai ter o nosso dia só para a gente. Pode ser uma terça-feira, vai estar todo mundo trabalhando, se ferrando, e eu vou estar com você na praia, eu vou tirar o dia para a gente fazer massagem, a gente vai namorar, vai no cinema, é o teu prêmio. Você tem que ter a tua premiação, a tua viagem. Você tem que ter essa disciplina de te auto-presentear quando você bate as metas. Inconscientemente, terminou esse dia, você vai falar, pô, que dia maravilhoso que eu tive. Foi uma terça-feira dos sonhos. Na quarta-feira você vai estar com sangue no olho de novo para bater a meta do mês, porque você sabe que você vai ter mais um dia como esse. E esse dia serve para a família, serve para você sair com seus filhos, serve para você aproveitar. Não importa se ele cai numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta. É o teu dia, a tua premiação. É muito importante você auto-presenciar-se também. Agora, se você me falar, você consegue fazer isso todo mês, André? Tem mês que eu falo que na minha função tem muita gente dependendo de mim. E aí eu acabo levando isso para um sábado, para um domingo. Mas, por exemplo, quem me acompanhou aqui nas redes sociais nesse final de semana, o que eu fiz de sábado para domingo foi exatamente isso que eu disse. Que Tinha um da hotel que hora. eu e a Fer tínhamos vontade de conhecer, que é um hotel caro, mas quem viu ali, meu histórico, pô, a vista fantástica, e eu falei, vai ser o nosso presente se a gente bater a meta. A gente bateu a meta. Porra, a gente tinha que ir para esse lugar. E foi um momento fantástico. Então você tem que se auto-premiar. Vale muito a pena isso. Então, estipule as metas mensais, as diárias, semanais, mensais. Bateu a mensal, tem direito a prêmio. E agora, lembra que eu falei que tem que ter a meta anual? Bateu a Sim. meta anual, você tem que ter um super prêmio. É a hora de você combinar com a tua esposa a tua viagem dos sonhos, conhecer um país que você não conhece. Aí sim, comprar o carro, se isso for importante para você e para a tua família. Se for só para você, não tem muito sentido. Pessoal, a gente trabalha com as pessoas que a gente ama, tá? Tem que entender isso. A gente está aqui para transbordar na vida de quem a gente ama e das pessoas que estão com a gente. Então, não é para a gente que a gente faz, não. Pensa bem, tudo que você faz é para quem está em casa. Você mora com teus pais e para teus pais, você tem a tua esposa para tua esposa, você está pensando em casar, é para tua futura esposa e para os teus filhos. Então, é muito legal quando você tem essa questão de se auto-premiar. Olha, eu mereço, eu bati minha meta, cara, eu fui um cara muito bom nisso que eu fiz aqui. Deus me abençoou e eu me esforcei. E eu cansei. E agora eu tenho o direito de aproveitar esse momento e curtir bastante. Então, vale muito a pena. Isso quando acontece, é fantástico. Estabeleça as metas com a sua família, estabeleça as premiações. Aí, às vezes, o teu cônjuge fala, você está trabalhando demais. Já escutou isso uma vez, Tramontina, na tua vida? Está trabalhando Cara, eu nunca demais? escutei. Eu nunca escutei da Cris, porque a Cris sempre está assim, fechadaça comigo, eu tô fechadaço com ela, então a gente caminha junto. Mas de pessoas muito, muito, muito próximas a mim, inclusive do meu time, né? Pessoas que trabalham às vezes conosco ali, já trabalharam conosco, pessoas de liderança, já ouvi sim. Isso é real. Então, eu vou te dizer, quando a tua esposa ou teu esposo falar, está trabalhando demais, você fala, amor, a gente vai construir uma meta juntos, a gente vai bater juntos, a gente vai aproveitar juntos. Então, me ajuda a conquistar a meta. E pega, seja esperto, pega alguma coisa que o teu cônjuge queira muito. Se ele gosta de viajar, tem gente que nasceu com rodinha no pé, né? Você já viu? Que gosta de um aeroporto, né? Se nasceu com rodinha no pé, teu cônjuge nasceu assim, pega bem naquilo que ele gosta. Então tá, qual cidade, qual país você quer ir? Tá, se a gente bater, a gente vai para tal país. Mas me ajuda a bater. Todas as vezes que ela pensar em olhar para você e falar que está trabalhando demais, você fala que eu quero te levar para esse lugar. Cara, acabou. Não vai ter mais problema. Então,
é uma forma divertida de conduzir a vida. Eu faço essa premiação comigo constantemente. Ontem mesmo eu estava pensando, olha, os números do ano foram fantásticos, faltam alguns poucos objetivos. Se eu atingir esses objetivos nesse ano, eu vou me dar alguns presentes que para muita gente pode ser supérfluo, mas para mim eu quero. É uma forma de autopresenciar, presentear. Então, isso é importantíssimo também. Faça isso. Isso é demais, isso motiva, né? E é uma celebração, né? Você celebrar algo que você almejou muito, que você batalhou muito. Então, cara, demais, demais essa dica também, né? E, pô, como a gente falou no começo, tem muita coisa para entregar, né? Muita coisa mesmo. E que bom que você está com essa disposição, né? Que você está com esse apetite para entregar, para compartilhar e para continuar fazendo a sua missão de fazer milionários. Tramontina é que depois de um tempo, cara, a gente estava conversando esses dias, e eu estava conversando com pessoas muito mais abastadas do que eu esse final de semana. Mas olha só, depois que você atinge um certo nível socioeconômico, não tem como almoçar num restaurante melhor do que aquele. É o top. Não tem como ficar num hotel melhor do que aquele que você já pode ir. Mas, cara, Uhum. teus carros, não tem como ficar melhor também. Ah, não, mas eu posso ter uma Ferrari? Você também pode, porque às vezes o custo-benefício não compensa. Mas você pode ter uma boa moradia, comer da melhor comida, ficar nos melhores lugares. Você pode fazer isso. O que eu quero dizer é que um milionário lá, vamos falar de quem tem mais de 10 milhões, ele faz coisas muito parecidas do que aquele cara que é um bilionário. Porque se o bilionário hoje vai no melhor restaurante da cidade, o milionário também pode ir no melhor restaurante. Ele não tem a menor dificuldade. Se o milionário pode ter hoje uma Porsche, o bilionário pode ter uma Porsche, o milionário também pode. O melhor colégio que existe na sua cidade, onde o bilionário põe o seu filho, você como bilionário também vai poder. Então chega um momento da vida que você já pode ter tudo. A questão é que você tem que pensar, o que eu vou fazer agora se eu já atingo meus objetivos financeiros? E aí você vai ter uma coisa muito clara na sua vida, que é o que acontece com a minha. Eu quero transbordar a vida dos outros e quero transformar, ou seja, formar novos milionários. É por isso que eu insisto na mentoria. Agora eu vou fazer uma mentoria, inclusive, eu e o Lucas Bacan, sobre como utilizar o consórcio no leilão. Lá eu vou abrir a caixa de ferramentas de como se ganha dinheiro com consórcio. A gente vai trazer exemplos práticos, qual cota você deve comprar, qual cota você não deve, como se ganha muito dinheiro com consórcio, quais são os cuidados que você tem para não perder também dinheiro com consórcio. Então, eu vou entregar o ouro nessa mentoria e o Lucas vai explicar como se arremata bem também um imóvel de leilão, qual a diferença de leilão judicial para extrajudicial. Então, o que virou esse propósito? Tem gente que fala, puxa, mas a mentoria, ela acaba não dando lucro. Você gasta ali para divulgar a mentoria, tem uma série de coisas que você tem que fazer, instalações, quando você vai fazer um encontro presencial. Pessoal, não é o dinheiro, mas é a vontade de transformar a vida das pessoas. Esse é o propósito. É a vontade de você. Quantas pessoas que me conheceram já, com extrema dificuldade financeira, e eu falei, cara, vamos andar junto? Você quer? Como eu quero? Quero, então vamos andar junto. E de repente, depois de um ano, essa pessoa está ali com o seu primeiro milhão conquistado, somando, né, um imóvel, o carro, mais o dinheiro que ele tem guardado. E alguns, eu até fiz uma mentoria mais pesada. O Daniel, que é dono de uma das lojas nossas em São Caetano, eu falei, o teu eu não quero em carro, não, nem dinheiro, o teu vai ser em cash. E ele, muito orgulhoso, quando ele atingiu o objetivo, ele fez questão de me mandar o extrato da aplicação dele. Olha aqui, chefe, eu tenho 1 milhão aplicado em cash. Esse é o meu prazer há muitos anos já. Essa é a minha vibe. Ah, mas o dinheiro que você ganha acaba sendo uma consequência. Agora, o legal é transbordar na vida das pessoas. E olha, como é bom quando alguém te dá um abraço e fala: o que você falou mudou a minha vida, o que você ajudou a minha família não tem preço. Pô, então são coisas que são impagáveis e é esse legado que eu quero deixar para o meu filho. Eu quero que muita gente, depois que eu vá embora aqui dessa vida, algumas pessoas olhem para ele e falem: puxa, o teu pai foi muito legal para mim, o teu pai me ajudou bastante, o teu pai fez a diferença. E é isso É que o, vale na vida, né? Você é o legado, transbordar na vida dos outros. né? É o É o legado. legado que você deixa, né? É o legado. É o Pô, André, legado. bate-papo muito da hora, cara, muito da hora. Assim, eu vou passar aqui um óleo de peroba na cara, cara de pau mesmo, né?
E, cara, eu vou daqui a pouco, acho que esse ano não dá mais, mas no começo do ano, chamar você para mais uma, porque, cara, tem muito assunto, muita coisa boa para compartilhar. Estou aqui me segurando na cadeira aqui, cara. Então, cara, muito obrigado assim, pela sua disponibilidade, cara. E assim, eu vou realmente precisar de você o ano que vem, mais uma dessa, porque tem muita coisa aí que as pessoas precisam saber, André. A notícia precisa chegar, né? É como se a gente tem a oportunidade de estar na frente de um cliente e falar do produto consórcio para ele como deve ser. Esses dias eu fiz uma coisa, eu peço que você, como meu diretor, que você feche o ouvido, que você não ouça o que eu vou falar, né? Mas esses dias tinha um cliente, um empresário já do ramo do imobiliário, tem, segundo o que ele falou, mais de 240 imóveis locados, não conhecia, ele tem acho que uns 70 anos, né? Um jovem de 70 anos, ele não conhecia consórcio, ele tinha ouvido falar em consórcio, até tinha comprado já alguns consórcios daquela do gerente de banco, dia 29, ô, compra uma cota aí para me ajudar, tal, né? Ele não conhecia o produto na essência. E aí a gente começou, por isso que eu falei, tampa o ouvido, né? Porque você vai, você vai puxar a orelha, mas eu fiquei 3 horas e meia com esse cliente falando de consórcio, dando exemplo, colocando na mesa, desenhando para ele foi no presencial, né? E para ele realmente. Então, assim, o meu objetivo lá inicial com ele, e eu sei que 3 horas é muito tempo, mas o meu objetivo lá inicial com ele, já que eu identifiquei que ele não conhecia, a minha meta era pelo menos fazê-lo entender e conhecer o produto. Daí o que ele vai fazer com a informação, se ele vai comprar algumas cotas, se ele vai fazer uma alavancagem, se ele vai, né, de repente, usar um pouco disso para continuar aumentando ali o patrimônio dele, falei, é com ele, mas eu tenho a obrigação aqui de sair daquela porta, falei, com o senhor entendendo o produto. Bom, enfim, dei uma aula para ele ali, desenhei, rabisquei, expliquei, dei inúmeros exemplos. Então, assim, é bom demais quando você consegue entregar, quando você consegue partilhar o seu conhecimento, né? E, de novo, depois do que a pessoa vai fazer com a informação, aí é com ela, né? Depois de uma live dessa, né? Depois do que a gente está experimentando, tudo que você está falando de coisas reais, você não está, acho que eu tive uma ideia, quem sabe dá certo. Não, você está falando de coisas que já está acontecendo, meu, né? Já acontece. Você tem uma lista de pessoas que passaram pela sua vida e que você, né, foi usado como ferramenta para virar a chavinha. Então, uma pessoa que está numa live dessa, cara, quanto vale esse momento? Quanto custa esse momento? Quanto agrega esse momento na vida de uma pessoa? Fala por mim, olha, alguma coisa a gente já sabe, você já me ensinou muita coisa, mas olha quanta coisa hoje você está podendo entregar e nos deixando assim, né, de boca aberta, vamos dizer assim. Então, cara, demais aí poder compartilhar essa experiência com você, cara. Muito bom mesmo. Maravilha. Até agradeço pela oportunidade. Vamos fazer mais vezes sim. Olha, já deu mais de uma hora de live aqui, mas foi um Pois é. prazer estar com você, Tramontina. O tempo voou aqui, foi muito rápido. Foi um prazer estar com todas as pessoas que estão nos assistindo aí. E não se esqueçam, dúvidas? Manda ali alguma questão no direct. A gente está aqui para poder atender todo mundo, conversar. Tem muita gente que pergunta como é que eu faço fazer tua mentoria? Puxa, antes eu não tinha vaga, porque eu estava fazendo sozinho. Agora com o Lucas a gente consegue atender. A gente está totalmente à disposição. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, Tramontino, dentro da Demicon. Você é um indicador financeiro, um indicador que eu respeito muito. Espero que a gente trabalhe por muitos anos e anos juntos. Sou literalmente teu fã. Beijo a todos, Amém, então. Espero que tenham gostado da live. Até mais. Muito Tchau, tchau. obrigado. Pessoal, a live vai ficar aqui depois, salva aqui nos feed, tá? Para vocês poderem acompanhar depois. E, Andrezão, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite. Parabenzaço pelo profissional que você é, pelo líder que você é, pelo amigo que você é. E, cara, muito obrigado por tudo. Obrigado mesmo, de coração. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu.